Que bom, meus amigos! Mais um making off da sua TV Cidade João Pessoa. Hoje iremos bater um papo sobre métodos, técnicas, contos e causos da vivência de mais uma guerreira da sétima arte paraibana. Ela é produtora artística e cultural de cinema, publicidade, mostras e eventos. Muito pano para manga. Carolina Porto. Bora, apaixonados, conhecer mais essa brava produtora? Chegando aqui, hoje o lugar tem tudo a ver, né? Nosso Templo das Artes, o querido Espaço Cultural. Bora encontrar com a Carol? Bora encontrar? Passar aqui o gimbal para a produção. Deixa eu ligar. Bater esse papo aqui com a Carol. E Carolzinha, vem cá, tudo bom? Bom tê-la aqui. Sentar. Que bom, Carol, tê-la com a gente. Vamos bater aquele papo sobre demandas de produção, aquilo que a gente sabe e gosta de fazer, né? E para te conhecer melhor, né? Assim, soube que você é pessoense da Gema mesmo. É? Natural de uma pessoa, pessoense da Gema. É, viveu sempre aqui, ou saiu e voltou, como é? Nascida, criada a parte aqui, mas também me construí um pouco no interior, né? Qual interior? Areia, que me formei em zootecnia, em Areia. Então morei alguns momentos, né? Alguns espaços-tempos da vida. E chegou a exercer essa função de zootecnia? Exerci, mas foi também nesse momento de vida que me acho, né? Me encontro produtora, né? Nesse interior. Mas exerci, ainda morei um tempinho no sítio da família, criei abelhas, criei galinhas. A vida dos sonhos, né? Eu pelo menos adoro. É bom, mato é bom, mas também gosto de mato. Aí voltei. Então, aí eu queria saber de você, como e quando você entrou nessa de produção? Então, cheguei em zootecnia no interior da Paraíba. E aí sinto falta de determinadas linguagens, né? Determinadas músicas, inclusive, né? Curtições que pudessem acontecer e que eu me encaixasse nesse ambiente. Aquilo que eu não achei, eu criei. Então, criei um festival no campus, que teve 3 edições, que apresentava artistas de diversas linguagens, artistas plásticos, galera das artes visuais. E fazia exposições, sempre tinha apresentação de um DJ ou então voz e violão de alguém que fizesse parte da universidade. E essa foi a forma que eu achei de ter uma curtição que eu gostasse, mas que também de conhecer, né, os diversos talentos que circulavam dentro do Campus 2 da UFPB. Isso lá em Areia. Isso em Areia. Então, também começo a me envolver em eventos científicos e sempre fui aquela pessoa que dentro dos congressos, simpósios, seminários, encontros, eu ficava com a parte da cultural. Então, fui tomando gosto, passei a produzir em Campina Grande, né? Junto com um produtor de Campina Grande, então produzo festivais de música, né? E vou me aprendendo, me construindo nesse processo, né? Principalmente de eventos musicais, eventos científicos, né? Eventos em Eu ia até te gerais. perguntar isso mesmo. Com qual frequência você faz mais produção de cinema ou mais produção de eventos? Quando eu retorno para João Pessoa, peguei o fio da meada, né, da finalização de curso, que é quando eu conheço, através do meu estágio supervisionado, a Cunhã Coletivo Feminista, que é uma ONG em João Pessoa, que atuava com mulheres marisqueiras, né, e também com pescadoras do Cariri. Inclusive, meu TCC foi junto com as marisqueiras e, inclusive, para desvendar esse mistério do apagamento cultural que houve lá, devido principalmente a questões
ligadas às demonizações da cultura popular. Então, chego lá e começo a conhecer essas mulheres e a forma de produção delas como zootecnista. Mas eu acho que quase que intuitivamente, não antropologicamente, porque eu não tenho esse lugar de fala, mas chego nesse processo de conhecer esse apagamento, né? E aí vou ali conhecendo um pouco mais dessa expressão cultural, né? Elas eram muito coquistas, muito cirandeiras e que aquilo foi se perdendo. Então, o meu trabalho foi para outro viés e aí eu me vi pesquisadora cultural, né? Assim, um pouco dessa busca. Quando eu volto para João Pessoa, eu retorno mãe. E eu passo a construir uma coletiva de mães chamada Pachamamá. E a Pachamamá muda todo o meu processo de pensar a produção, porque aí eu já não podia mais fazer, já não tinha mais o direito de fazer eventos pensando da mesma forma, né? Então, assim, eu passo a incluir crianças e mães no meu processo de produção. Junto às experiências da Cunhã e da Pachamamá, eu começo a conhecer processos de produções audiovisuais. Então, assim, quem me deu muito essa perspectiva e a porta de entrada para esse vício, chamado cinema e audiovisual. As minhas portas de entrada foram a Cunhã e, posteriormente, a Pachamamá. João Carlos, conhece João Carlos Beltrão? Ele fala muito que é um vírus que inocula a pessoa que participa ali de uma produção e nunca mais esse vírus sai da pessoa, né? É isso, eu chamava de mosquitinho, mas eu acho que o vírus faz todo um... faz uma diferença. Então, massa demais. Aí eu já percebi como você partiu aí para essa parte de produção, mas aí o que você sente mais falta assim em produzir localmente assim? O que pega no sentido de produção aqui na Paraíba assim? O que torna difícil ou fácil? Olha, eu acho que antes de mais nada estamos ainda, né, mesmo com toda a luta de uma classe, a gente ainda está em processo de construção de políticas culturais. Então, esse atraso, né, que não é muito mais uma característica das gestões do que pressão da classe, porque tem pessoas que estão organizadas em fóruns, em conselhos. Existe uma discussão muito refinada, inclusive, com relação às pessoas que lutam pelas políticas de audiovisual aqui no estado, né? Citaria muitas aqui, né? Inclusive tem o Fórum Estadual do Audiovisual. E dentro do fórum também tem eu não diria nem anexo, mas uma outra construção que também é necessária, que é pensar as mulheres no audiovisual. Então a UMA é essa ramificação de luta com um recorte de gênero. Né? E aí somos várias na UMA, né? Você faz parte também? Eu faço parte da UMA, né? Eu, Cris, tem pessoas assim que para mim são referências de luta nesse campo, a exemplo de Ana Isaura, que além de ter uma grande experiência, bagagem, é extremamente comprometida com esse desenvolvimento da classe, sabe? Então, para mim é uma referência, tanto como roteirista, diretora de arte, excelente, produtora, uma exímia produtora, mas sem sombra de dúvidas também nesse campo político. Então eu acredito que tem muitas produções que eu ainda sei que irei fazer, mas sei que não poderei fazê-las sem ter esse processo de construção de políticas culturais, sabe? Para que realmente a gente firme leis, para que a gente realmente possa ter uma constância maior. Avanços temos, né? Temos a criação da Film Commission, que faz com que outras formas de cinema, outras produções, outros estados cheguem no nosso, mas que a gente ainda precisa de critérios muito interessantes para que a gente possa cada dia mais acolher os trabalhadores dessa terra. Sim. Né? Eu sempre pergunto depois da parte difícil, né, de se produzir aqui, eu pergunto as virtudes de fazer esse cinema aqui, por exemplo, na Paraíba. Olha, eu acho que a grande virtude de fazer cinema, pelo menos para mim, que me entendo como um ser coletivo, um ser que gosta de estar em comunidade,
eu gosto da possibilidade de trabalhar com grandes equipes. Então, é o processo de você poder estar com várias pessoas, várias energias, várias conexões e todos querendo entregar, né? Seja um produto, né? Essa história, essa ideia, uma obra, vida e obra de alguém, fazer com que as outras tenham acesso a essa pessoa que não é tão conhecida, ou histórias que estavam ali na complexidade, na profundidade de um ser, seja ele roteirista, né? E ele consegue criar essa imagética e colocar dentro de uma telona. Então, assim, eu acho muito massa poder imprimir essas histórias, né? Contribuir nessa captação, mas sobretudo nesses grandes encontros e nessa grande conexão que a gente consegue ser, assim, de se criar esse organismo que tem pernas, que tem cabeça, que tem coração e que vai ter que funcionar todo mundo junto, em consonância, para que esse organismo ande. Então, assim, talvez eu acho que de todas as coisas mais fascinantes em se fazer cinema, estando na função que geralmente assumo, que é a direção de produção, é ver esse organismo funcionando, todo mundo junto. Massa, a gente vai inclusive falar mais na frente sobre isso, aprofundar um pouco mais. Dentro da sua experiência, assim, no cinema, no audiovisual especificamente, né? Qual delas te deixou assim mais realizada, assim? Nossa, tem várias, assim. Mas eu acho que a experiência que eu mais gostei de fazer até agora foi o Davisauro, que é uma série infantil, que vem com uma proposta assim, educativa, mas também de entretenimento, muito legal. Eu tive a oportunidade de ver minha filha em set, então ela foi uma das mini-atrizes que estavam lá circulando no set. Então ela aprendeu a se movimentar em set, me viu trabalhando. Geralmente os trabalhos não a envolvem, né? Set é coisa de gente grande, a gente pensa, mas quando eu vi esse movimentar dessas crianças em set, você percebe que é possível eles estarem nesse universo e é extremamente rico. Se comporta como gente grande, né? Total, e a gente tinha uma mini-atriz que foi uma revelação, a Maitê, que ela surpreendeu, assim. A gente gravou um mês, né? Muita coisa no período de férias dela, mas ela teve uma disciplina, ainda não. Não, né? Tem data nossa. Você sabe? Olha. Ou é segredo? Não é segredo. Estamos ainda está na pós, né? Porque como tem essa também tem animação, né? Sim. Então tem esse processo. Estamos em pós. Né? Mas assim, foi uma direção incrível da Quem foi a direção? A Thaís Pascoal, atual diretora do Cine Manguê. A equipe estava muito bem integrada, sabe? Existia uma energia muito bacana. Eu acho que a gente conseguiu ser criança em determinados momentos. A gente conseguiu ter um set leve. Acho que a gente teve recortes também, assim, pensando a equipe. A gente tinha preto, a gente tinha mulheres em suma maioria. Tínhamos pessoas que eram mães na produção e eu era uma delas, o que faz uma diferença gigante nesse processo de estar fazendo série infantil, né? Então, assim, era necessário que também tivesse um pouco desse olhar, né? E eu acho que até os marmanjos viraram criança, sabe? Né? Então, assim, foi massa, foi leve, energia tranquila, entregamos. As crianças surpreenderam. Legal. E eu, assim... Está na expectativa agora do resultado. Já vi algumas coisas, está muito legal. Como mãe, eu consigo ter a percepção, assim, de que massa fazer um produto que eu consumiria junto com a minha filha. Entendi. Sabe? Isso é muito massa. Massa demais. Quais são os métodos de produção, assim, que você utiliza em cinema, assim? Quais são os métodos de trabalho? Geralmente é com muito diálogo. Eu geralmente fico muito juntinha e até momentos submissa, né, a essa compartimentalização dentro do departamento de produção junto com a produção executiva, né, esperando muito esse direcionamento. Produzir evento, cinema ou publicidade, o que mais te seduz, assim?
Eu gosto muito de produzir eventos, eu acho fascinante formar público, ver as pessoas se divertindo, interagindo com propostas diferentes. Gosto muito de produzir cinema e acredito que dentro das perspectivas de produção essa tem sido a mais sedutora nesse momento, nesse espaço-tempo. Vamos saber. Principalmente daquilo que eu já coloquei, né? De ter essas ideias. Isso, de poder interagir, mas também construir histórias, né? Construir memórias, fazer parte dessa construção de acervos. Dessa construção e depois ver o produto pronto, né? O filho que nasce, né? Gratificante. É muito legal mesmo. Bacana. Se você fosse escolher uma produtora para estar junto assim, quais seriam os pré-requisitos? É necessário a gente trabalhar com afeto, sobretudo. Não faz parte do meu processo de trabalho, e aí se eu pudesse, inclusive, incrementar a pergunta que foi feita, como funciona a minha metodologia de trabalho, ela é de preciosidade e afetividade. Para mim é importante que a comunidade, o coletivo esteja bem, que as coisas estejam sendo tratadas com respeito, com escuta, com acolhida, sabe? Por mais que a gente tenha a perspectiva e a ideia de que o produto tenha que estar pronto, mas não existe coisa mais gratificante do que você dizer entreguei e a equipe estava toda unida do começo ao fim, sabe? Porque, inclusive, acredito que impacta diretamente naquilo que a câmera capta. Quando o processo por trás das câmeras está funcionando, de alguma forma, o material ele rende, é incrível, né? Então, assim, quando a gente não consegue estourar a diária, quando a equipe consegue ter a horinha de sono ali suficiente para que o próximo dia a gente esteja em set de novo, revigorados, quando a equipe está conseguindo dialogar de uma forma massa, eu acredito que a produtora ela precisa estar afiada, assim, sabe? Com esse processo de respeito, acolhimento, afetividade e ser boa de costura, de retalhos, porque é isso que a produção faz, né? A gente alinhava esses vários retalhos e aí a gente constrói essa mantinha, assim, que todo mundo fica quentinho de amor para fazer o trampo. A capacidade de improviso é importante, né? Na hora que acontece ali uma necessidade, a produção... E não pirar. Resolve. Porque produção, inclusive li recentemente um artigo que fala que produção em contextos gerais está dentro das 15 profissões mais estressantes do mundo atualmente. Então, se você pilha porque alguma coisa deu errado, isso é um efeito cascata gigantesco, isso é um efeito dominó. Se a produção perdeu o prumo, é normal que tudo desande, né? Então, manter-se calmo, apesar do caos, eu não digo frieza, porque eu acho que em qualquer canto a gente precisa realmente ter que sentir, a gente precisa sentir as coisas para saber quais são as soluções ideais, né, para o processo. Explica um pouco que o Making Off também tem essa pegada de informar, de instruir, né? Além de revelar as pessoas de bastidores, que normalmente não aparecem em todo esse processo de produção. O Making Off tem essa finalidade de apresentar essas pessoas que ficam no anonimato, né? Geralmente. Mas explica um pouco a importância de uma análise técnica num processo de produção de cinema, a importância desse recurso, né, que a gente usa muito em cinema. Ela é muito bem debatida dentro do departamento de produção, mas também junto com a direção, né? Então, esses dois departamentos caminhando juntos é o que vai dar um mote para que todos os outros departamentos também se insiram. E é basicamente quem dá o andamento, desde a visita técnica, né, da pré-produção, de como a gente vai funcionar em set.
né? O que cada um precisa fazer, no momento que a gente precisa fazer, e que isso se afine com cena, figurino, direção de arte, né? Na verdade eu falei figurino, mas que está dentro, inclusive, do processo da direção de arte. Mas é justamente como a gente vai se perceber em set. Eu queria saber a tua reflexão a respeito, atualmente, da atuação feminina no cinema hoje. Eu sou uma mulher preta, mãe, paraibana, que isso é um recorte, principalmente se a gente sai do nosso local. Sou essa pessoa, essa corpa política, também religiosa de matriz africana. Então, acredito que existe um impacto ainda de pensar essa mulher assumindo uma cabeça de equipe. Parece que não, mas ainda não é. Poderia ser melhor aceito, inclusive, ou mais normalizado, mais naturalizado. Existe uma barreira ainda? Eu acho que para nós, mulheres pretas, infelizmente, em qualquer campo que a gente vá atuar, ainda a gente sofre esse impacto, porque as pessoas entendem que a gente precisa estar em outro lugar, falando outras coisas, fazendo outras coisas, de preferência servindo, né? Então, quando a gente está nesse lugar de criar possibilidades, oportunidades, contar histórias, de dirigir equipes, né? Sempre que eu estou em set, eu penso que eu estou representando muitas histórias e carrego muitas mulheres comigo, sabe? Mulheres que às vezes fazem isso, mas de forma mais precarizada, mulheres que estão na periferia criando seus materiais, mas que não têm o mesmo respaldo. Me percebo também sendo pouca, né, no sentido de somos eu e outras mulheres que acabam driblando, né, ou passando por cima dessa barreira. Mas existe a dor e a delícia de ser uma mulher preta nesse processo, né? Nosso sofrimento ele tem preço nas telinhas. O corpo preto, ou ele está atrás das câmeras, ele não é desvendado, mas às vezes quando ele está na frente das câmeras, ele está sempre num lugar de subalternidade, de muito sofrimento, de objetificação, hipersexualização, escravização, né? Então é necessário que a gente consiga estar lá e cá de uma forma posta com muita decência, eu acho, sabe? Você acha que há uma conquista, mas que ainda tem muito chão pela frente? Ah, com certeza. Até a nossa última conjuntura, ela trouxe à tona muitas mazelas e acredito que a gente não vai conseguir lidar com isso tão cedo. Primeiro porque uma parte da sociedade conseguiu afirmar com todas as letras que é tranquilo, né? Você ser racista, você ser homofóbico, você desmerecer cultura, você atacar trabalhadores da cultura, a favor do armamento. Tudo isso fala um pouco da nossa sociedade e daquilo que cabe dentro dessa perspectiva. Diga-se de passagem que várias dessas pessoas são pessoas que estão ali no poder, né? Em espaços deliberativos. Então, dizer que a presença deles não influencia na forma que a sociedade convive confortavelmente, com segurança ou não, seria muito errôneo. Assim, né? Eu queria que você contasse pra gente, na sua visão, assim, o que seria uma produção bem afinada, bem azeitada, sem retoques? Olha, saímos de casa, deslocamento ok, trânsito não atrapalhou, chegamos no final do set, tudo aconteceu dentro da normalidade. Olhei para a cara da assistência de direção, ela tá feliz. Olhei para a cara do diretor, da diretora, as coisas aconteceram dentro do previsto. Não estouramos diária. Esse é um dia feliz, olha. Quando não estoura diária, é um sinal Tudo fluiu. muito bacana, assim, uma resposta muito interessante de que as coisas foram encaminhadas da forma como tinha na OD, né? De como a gente previu, de como a gente bateu na pré-produção.
E acho que, sobretudo, entregar todo mundo feliz em casa. Acho que felicidade é importante, cara, para trabalhar. Isso, com certeza, né? Ajuda muito. Inclusive, eu acho que essa pergunta agora tem a ver um pouco com isso, mas numa produção de Caroline, o que não pode faltar, assim, de maneira alguma, não pode faltar? Axé e dengo. Dengo? Axé e dengo, porque eu gosto muito de ter minhas planilhas em dia e estar com a minha prestação de contas ok, com a executiva. Mas nada disso me faria assim tão feliz em me imaginar que eu estou sendo uma boa profissional se alguém chegasse no final do set e me falasse que se sentiu desrespeitado em algum dos processos, sabe? Então acho que manter o respeito em todas as etapas de produção, com todas as pessoas da equipe, faz com que a gente entregue um produto muito decente. Massa. Eu gostaria agora que você lembrasse pra gente, a gente até comentou no início, antes de começar, um episódio assim que te marcou, inusitado, engraçado, seja lá o que for, em uma de suas produções. Foi fazer um material que homenageava a Valmera. E aí chegamos para filmar na Casa de Cultura Valmera, né? O material se chama Bem Savó e ele é uma culminância do que seria um EP, né? E aí o projeto ele se encaminha para também chegar a esse audiovisual e trazer falas importantes, né? Perspectivas importantes, cosmovisão da Valmera. Chegamos na casa de Valmera, vamos ao seu museu, né? Ao seu acervo. E aí todo mundo já, enfim, montamos equipamentos, todo mundo se posiciona. A Valmera começa a falar. Gente, não tinha uma pessoa que não estivesse chorando no set. Então, primeiro da gente perceber que existe aquela mestra que é dotada de toda a sabedoria possível, né? Para mim é pensar uma ancestral viva. Né? E ela falando para nós aquilo que a gente estava falando há pouco tempo atrás, primeiro da importância de estarmos lá e ela assim, reafirmar isso, mas também sobre essa perspectiva assim, de parecer um programa de autoajuda, cara. E de repente estava todo mundo chorando, entende? Depois a gente riu disso, obviamente, né? Mas é essa energia realmente que reverbera dessa ancestral, né? Dessa potência. É o que ela fala, é o que ela vive. Mas principalmente da gente ter a oportunidade de vê-la em seu espaço, né? De domínio energético, espiritual, dela se sentir cultura, chão, respeito, né? naquele espaço. E a gente também poder estar, uma vez estando lá, né? Exercendo cada um a sua função, mas foi impossível não se deixar tocar, né? Então, às vezes a gente sai da carapaça profissional e às vezes esses personagens fazem com que a gente retome nossa humanidade, né? Dentro desse processo de engessamento do que poderia ser um set. Mas aí de repente a carapaça some, né? Cai e aí você precisa viver aquilo, né? Se entregar àquela emoção. Então, Uma experiência tanto. essa foi uma experiência assim inesquecível. Eu falei e quase me emocionei. Massa. Show de bola, Carol. Eu queria saber agora de você, a gente sempre pergunta para o público do Making Off uma referência de filme, assim. Quando você estiver falando, a gente vai mostrando na edição partes da sua referência. Agora o que me vem é o menino que descobriu o vento. Por toda a perspectiva mesmo, assim, né? De invencionática, de sobrevivência. De se destacar. E da vontade, assim, do aprendizado, né? Acho
que tem um recorte, uma perspectiva de busca pela educação que é muito interessante dentro O Menino Descobriu o Vento. O Menino que Descobriu o Vento. Eu ia falar uma outra obra, que é a Noir Blue, que é da Anna Pi, que eu gosto muito da foto, da luz, assim. Gosto muito da construção, Noir Blue é massa, sabe? né? Então, Ela usa bastantes cores nos vestidos, né? Vermelho, azul, né? e tem esse azulado, ele tá ali em todas as perspectivas, né? E também essa busca por essa mulher, a referência de pai, né? Então, o filme ele tá muito envolto nessa jornada, né? Da jornada da pessoa que está buscando pai num território que é o que ela acha que ele se encantou, né? E aí sai pelo continente africano, né? Nessa busca. Massa. Eu queria, para a gente encerrar o nosso programa, que foi incrível, uma impressão assim sua, uma palavra sua a respeito da manter essa chama acesa do cinema, de ter mais espaço para produção, de ter um mercado mais pujante. Que tipo de mensagem tu poderia dar nesse sentido? Eu acho que é um momento de uma efervescência massa. Eu acho que a gente precisa embarcar, sabe, surfar nessa onda aí. Mas eu penso que a gente precisa fazer isso utilizando também a educação, sabe? Sim. Ali, formações mesmo. Eu penso que é um momento muito animador, mas que a gente precisa fazer isso puxando uma juventude, sim, sabe? Para que isso não se perca realmente com a galera. Eu acho que a sétima arte, ela, né, ela só tem a crescer, a tecnologia, inclusive, como ela vem se desenvolvendo, pois tirando a inteligência artificial, que para nós, em termos de produção, ela pode ser muito prejudicial, ou pelo menos uma faca de dois gumes, e a gente precisa também começar a falar sobre isso, de como isso pode prejudicar, né? A cadeia, mas, sobretudo, que a gente possa começar, a gestão comece a entender o desenvolvimento da cadeia produtiva do audiovisual, né? E como isso pode ser potente para a PIB, sobretudo, já que falando de gestão, as cifras são muito importantes. É um mercado que agrega fornecedores locais, grandes equipes, uma circulação de recursos bastante interessante e próspera. Então, eu acredito que a gente realmente precisa começar a entender isso aqui como uma cadeia complexa, mas que vale a pena de ser entendida, de ser estimulada, de formar pessoas, né? De formar também público. O acesso ele pode não ser o dos melhores ainda, né? A gente tem espaços públicos que ou não tem um cinema ou enfim, precisa de revitalizações muito minuciosas e necessárias e urgentes, né? Então a gente precisa salvar equipamentos, a gente precisa abrir equipamentos, senão a gente realmente vai ter que parafrasear, né? Quem é você na fila do pão, mas quem é você na fila do cinema? Porque não é um equipamento barato de se acessar. Não dá para dizer que todo mundo teve a oportunidade de ver a Pequena Sereia, todas as crianças tiveram a oportunidade de ver a Pequena Sereia, ou enfim, estou falando mais dessas, né, essa perspectiva de grande, de a gente poder também conhecer os trabalhos que são feitos localmente, sabe? Então, assim, é importante ter acesso a essas obras que têm uma grande circulação e que vêm de outros lugares, mas que a gente também possa conhecer essa produção que está sendo feita no nosso território. Local, paraibano, pessoense. Uhum. E ter acesso, ter realmente que chegue nas escolas, que chegue nas universidades, que tenha sessões que deem mesmo possibilidades reais das pessoas sentarem numa poltrona e assistir um filme, sabe? Acho que cinema é um lugar de memórias, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui pro cinema com a minha mãe, assim.
Então, você vivenciar, né, aquelas emoções em casa e nesse equipamento são visitações de sensações completamente diferentes, né? Sim. Então, que mais pessoas realmente possam chegar e desfrutar, né? E construir memórias nesses lugares. Massa, bicho. Bom demais. Eu quanto mais conversar contigo. Pessoal, estamos chegando aí mais um final, mais um making off no cartão, como a gente tem dito, né? Esse bate-papo incrível, cheio de descobertas, de revelações, de experiências da produtora Caroline Porto. Seja pela TV, seja pelo Instagram, pelo YouTube, TV Cidade JP, acompanha aí os nossos conteúdos, além do making off, tem muito conteúdo bacana lá, não deixe de acompanhar a gente e aguardem aí que tem muito mais making off para vocês, tá? Aí pessoal, foca aqui.